vivo. Patriota, bom dia para você. Então, como essa lei deve funcionar na prática? Porque a gente sabe que não pode, mas o que a gente precisa é que isso realmente não aconteça e que haja punição. Oi, Renata, bom dia para você, muito bom dia para quem está acompanhando o Manhã Cidade. Uma legislação importante, né, Renata? Nós vivemos aí uma escalada de casos de violência nas escolas, ameaças, também no ambiente virtual, e isso se materializa em números, né? Para vocês terem uma ideia, as denúncias de casos envolvendo, né, violência nas escolas subiram 50% em 2023, de acordo com dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. De janeiro a setembro foram mais de 9 mil chamados, né, pelo Disque 100, que é um dos canais utilizados também para esse tipo de denúncia. Eu converso agora sobre esse assunto com o Luiz Torres Neto, que é advogado especialista em direito educacional. Luiz, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Quais são os principais pontos que essa lei traz? Bom dia, para mim é um prazer estar aqui para tratar desse assunto tão importante. Como você bem falou, entrou em vigor na primeira quinzena de janeiro a Lei 14.811 de 2024, que vem como principal ponto, ao meu ver, deixar bem clara a criminalização da prática do bullying ou do cyberbullying. Então, por exemplo, o gestor escolar, quer seja da rede pública ou particular, além de ter que comunicar ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público, chamar a família, quando há constatação do bullying, do cyberbullying dentro do espaço físico da instituição, precisa também oficiar a autoridade policial para que a autoridade policial dê início a um procedimento investigativo, podendo o autor do bullying ou cyberbullying, uma vez constatada a autoria, se responsabilizar também criminalmente. As escolas, né, a partir da sanção dessa lei, também podem ser responsabilizadas de alguma forma, Luiz? Como é que funciona? Do ponto de vista criminal, não enxergo a possibilidade da pessoa jurídica ser responsabilizada, mas é importante registrar que o diretor da escola, por exemplo, se ele toma ciência da prática do bullying, cyberbullying, e resolve não comunicar à autoridade policial, ele incorre na responsabilidade pela omissão. Então ele pode ser coautor da prática de um ato criminoso. Então é preciso ter esse cuidado e agora há de forma muito clara, cristalina, o dever legal, a obrigação de agir, de comunicar à autoridade policial uma vez constatada a prática de tais crimes. De forma prática, essa lei pode proteger a criança e o adolescente quando a gente fala de bullying, também do cyberbullying? Sim, a gente não são temas novos, é uma luta diária, como você bem falou, existe um aumento, né, de denúncias de casos de abusos também dentro do ambiente escolar, e essa lei ela vem a reforçar a necessidade de proteção e que nós possamos dar as mãos, não só à instituição de ensino, mas também à família e Conselho Tutelar, Ministério Público, está todo mundo junto, unido, principalmente atuando de forma preventiva. Agora, havendo o acontecimento, a concretização, medidas repressivas devem ser tomadas, dentre elas a comunicação à autoridade policial. Ô Luiz, você já tocou nesse ponto aí, né, que o gestor da escola pode ser responsabilizado em casos de omissão, mas a instituição também ela ganha algum tipo de autonomia no que diz respeito, por exemplo, à contratação de algum funcionário, né, que tem um histórico, um antecedente criminal. Isso também, a lei atua nesse sentido? É importante destacar que a lei que entrou em vigor agora em 2024, ela deixou bem claro, ao meu ver, como condição de contratação e condição de permanência no ambiente escolar, que o colaborador não tenha antecedentes criminais. Então é extremamente importante que o diretor da instituição pública ou privada solicite para a equipe a certidão de antecedentes criminais e enxergue também como condição de contratação a apresentação de antecedentes criminais. Patriota. Se apresenta-se antecedentes criminais, não enxergo como viável, como possível a contratação ou a permanência desse colaborador no ambiente escolar. Renata tem uma pergunta lá no estúdio, a gente vai ouvir agora. Oi, Renata. Patriota, bom dia, né, doutor Luiz Torres. É o seguinte, né, quando a gente fala em violência nas escolas, a gente falou aí de direção, né, falou de funcionário, enfim. Mas a gente sabe que a maioria dos casos, né, esses casos são praticados por crianças e adolescentes.
contra crianças e adolescentes, principalmente quando se fala de bullying, de cyberbullying, e a gente sabe que existe uma legislação diferenciada para a criança e para o adolescente, e que aí termina entrando na seara da educação, do que essas crianças acompanham em casa, com os pais, né, se aquilo é normal dentro do âmbito familiar, essa criança, esse adolescente vai reproduzir e termina tudo muito mais complicado na hora de punir e acabar com isso, encerrar com isso. Eu acredito que esse seja o grande desafio, porque não é só tirar, sei lá, aquela criança, aquele adolescente do convívio, mas é uma questão de educação, de aprendizado, para que não leve isso aí para o resto da vida. Então é um assunto bem delicado, né, doutor Luiz? Isso, Renata, excelente observação. E é importante a gente perceber que, hoje em dia, um grande mal da sociedade é a ausência de limites. O mal está justamente na estrutura familiar. Mas é crucial que a criança ou adolescente saiba que a sociedade impõe limites. Então, a gente tem que interpretar o direito, não só analisando a Lei 14.811, por exemplo. Então, dentro de todo um contexto, se a lei traz a criminalização do bullying, do cyberbullying, incidindo contra o colaborador, o adulto, mas isso não quer dizer que a criança ou adolescente que pratica o bullying ou cyberbullying não seja responsabilizado. O Estatuto da Criança e do Adolescente, às vezes, a pessoa pensa, a criança pensa, o adolescente pensa que só serve para proteger. Não. Ele serve também para castigar, e é importante que se diga de forma muito clara, castigar realmente. Agora, claro que dentro de um procedimento específico, diferenciado, porque é um sem informação, a criança ou o adolescente especificamente. Mas se o adolescente ele vem a praticar o bullying ou cyberbullying, pensando que não vai sofrer consequências, vai sofrer. Não vai ser um crime, porque é adolescente, mas vai ser um ato infracional, porque a partir do momento que a Lei 14.811 traz a criminalização, também permite, interpretando o ECA e o Código Penal, que qualquer prática de adolescente que se enquadre num tipo penal, seja considerado como um ato infracional. Então ele vai responder por isso. Então é importante que se diga, só que de uma forma diferenciada, respaldada, regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Doutor, os pais, né, os responsáveis, enfim, a família, né, precisa estar dentro desse processo educacional, são parte importantíssima, né? Tem que estar, a família, né, tem que estar inteirada do que acontece na vida escolar, né, do filho, enfim, seja de quem for, né? Isso, a família educa, né? O aluno ele deve chegar educado em casa com valores que a gente traz de casa, só que infelizmente a gente não vê muito isso. E a escola gradativamente está assumindo essa responsabilidade. Então, se falta limite em casa, a escola precisa impor esse limite e também o Estado. Se o adolescente vem a praticar o bullying ou cyberbullying, ele não vai ser responsável por um crime, porque ele ainda não é um adulto, né? Mas ele vai ser responsabilizado por um ato infracional. Então, é importante que os adolescentes também tenham isso em mente. Existem limites. A lei tende a ajudar a gente mudar essa realidade, né, que nós observamos atualmente, implementar de fato uma cultura de paz, né, nas escolas. Esse é o propósito. Como bem falou Renata, não é da noite para o dia, né? Infelizmente, se a gente olhar 10 anos, a gente não falava nem de bullying, nem de cyberbullying. Então, as coisas vão evoluindo. Agora não é da noite para o dia e a intenção é essa, é de evitar cada vez mais essa prática tão nefasta, que não só acontece dentro do ambiente escolar, mas o foco realmente é dentro da instituição de ensino. Muito bem, obrigado pelas informações, Dr. Luiz Torres Neto, advogado especialista em Direito Educacional. A escola, né, tem papel nesse processo educacional, né, Renata, mas também passa muito, né, pelo ambiente familiar, né, um suporte, uma base muito importante, né, nesse processo educacional, e os dois têm que andar lado a lado, né? É com você. Obrigada, Patriota, pelas informações, né? Como o doutor Luiz falou, isso já há um tempo, né? Esse assunto é mimimi, eu passei por isso e estou aqui vivo, não sei o quê, né? Sempre tem essa justificativa de alguns adultos, mas a sociedade evolui, né? As coisas mudam, a gente sabe que nem todo mundo reage da mesma forma e leva traumas, né, para o resto da vida, e é preciso proteger, porque quem sofre esse tipo de violência e não lida bem,
provavelmente vai repetir isso de alguma forma ou de outra, vai extravasar isso na sua vida adulta, inclusive fazendo novas vítimas. Então, é importante o olhar vigilante das escolas, né, porque a gente sabe também que tem pais, às vezes acionei a direção e nada foi feito, isso não pode acontecer, essa lei está aí para isso. E o papel, mais uma vez, fundamental das famílias. E a gente sabe que as próprias crianças, hoje o trabalho das escolas já é tão intenso em relação a isso, que as próprias crianças já não toleram muito. Então, elas não só se defendem, mas também se visualizar, muitas terminam defendendo o amigo que está passando por aquilo. Mas sempre tem uma criança ou outra que faz esse tipo de coisa e quando vai ver, a origem está em casa. Infelizmente, porque a origem dos nossos traumas, a maioria deles é familiar. Não tem para onde correr. Ah, não, a terapia explica. 9 horas e 50 minutos.